Meus irmãos, bom dia, graça e paz. Eu peço que os irmãos abram a Bíblia no livro dos Juízes, capítulo 6, para fazermos a leitura de apenas 3 versículos, os versículos 33 a 35. Estamos quase chegando ao final deste capítulo que relata especialmente o chamado de Gideão e a capacidade que o Senhor Deus, a habilidade que o Senhor lhe concede para enfrentar os poderosos adversários que ele haveria de enfrentar a partir do capítulo 7. Juízes, capítulo 6, do verso 33 a 35. Eu peço que os irmãos acompanhem a leitura da palavra de Deus que nos diz assim: E todos os midianitas e amalequitas e povos do Oriente se ajuntaram e passaram e se acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a rebate, e os abiesritas se ajuntaram após dele. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada para o seguir. Enviou ainda mensageiros a Azer, a Zebulon e a Naftali, e saíram para encontrar-se com ele. Vamos orar, meus irmãos, pedindo a Deus que nos abençoe. Senhor Deus, a Tua palavra nos ensina que o Teu Espírito é o Espírito de sabedoria e de revelação, o Espírito que habilitou profetas e apóstolos, santos homens do Senhor, para registrarem a palavra de maneira inerrante, inspirada pelo Teu Santo Espírito, e é também, ó Deus, o Espírito que nos concede a habilidade, a iluminação espiritual para entendermos a palavra do Senhor. As verdades, ó Deus, que encontramos nas Santas Escrituras são estranhas para o homem natural. Apenas pelo Teu Espírito é que estas verdades se tornam poderosas para transformar nosso coração, incliná-lo a Ti. Que o Senhor seja gracioso conosco nesta manhã, pelo Teu Espírito habilitando-nos a entender Tua Santa Palavra, a apreciá-la e amá-la, e a manifestarmos nosso amor por ela e pelo Senhor que fala nela, pela obediência aos preceitos do Senhor. Se porventura, ó Deus, há entre nós aqueles que ainda têm um coração de pedra, que ainda têm um coração que estranha a verdade de Deus, que não aceita as coisas do Senhor, não as entende porque lhes são loucura, que pelo Teu Espírito, ó Deus, o Senhor ilumine este coração para entender a verdade e para se voltar para Ti e receber aquele que gratuitamente é oferecido na pregação do Evangelho, nosso Senhor Jesus Cristo. Tem misericórdia de nós, ó Deus, e nos abençoa, é o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de começar esse sermão falando algo que é muito óbvio aqui na sequência do texto que temos lido em Juízes capítulo 6. É a verdade de que antes de Deus usar Gideão para enfrentar os inimigos que oprimiam Israel, os midianitas e os povos que se coligaram com Midian para oprimir o povo de Deus, antes de lidar com esses inimigos externos, Gideão teve que lidar com os seus próprios inimigos, com os inimigos que habitavam em seu coração e em sua própria casa. Gideão teve de lidar com os ídolos vãos. Antes de enfrentar os midianitas, aquele servo de Deus teve de enfrentar um inimigo mais perigoso. Eu estava lendo enquanto me preparava para pregar esse sermão, e um autor disse que a partir do versículo 33 nos deparamos com o inimigo mais perigoso de Israel. Mas essa é uma afirmação equivocada. Os ídolos Baal e Azerá, os deuses falsos que haviam usurpado a devoção que era devida unicamente ao Senhor, na família de Gideão, na casa de Gideão e na cidade de Gideão, estes ídolos são mais perigosos, são inimigos mais terríveis do que qualquer outro que possamos enfrentar fora de nossas casas. É importante que aprendamos isso. É importante que aprendamos que Deus não habilita homens, Deus não usa homens que ainda servem a 2 senhores, como era o caso de Gideão, alguém que falava do Senhor, que conhecia algo da história da redenção, mas que se prostrava diante de Baal e de Azerá, o poste ídolo. Deus, portanto, começa sua obra libertadora no coração de Gideão e em sua casa, entre os seus parentes, antes de manifestar sua libertação no campo de batalha contra os midianitas.
Esse é o princípio constante da ação graciosa e libertadora de Deus na vida de seu povo. A libertação começa em nosso coração, começa em nossa casa e depois se espalha, habilitando-nos para vencer, para enfrentar os nossos inimigos externos. Aqui, meus irmãos, ainda na introdução, eu gostaria de chamar a atenção para uma verdade fundamental e que, infelizmente, tem sido esquecida pelas pessoas de nossa época. Antes de enfrentar inimigos externos, especialmente, e aqui eu falo de nossa época, antes de enfrentar os nossos inimigos externos, especialmente a religião de nossa época, o humanismo, temos de enfrentar os ídolos que se alastram em nosso coração, em nossa família e em nossa igreja. Infelizmente, a igreja de nossa época quer enfrentar inimigos externos, quer vencer eleições, se preocupa com mudança de nação, mas não consegue lidar com os próprios altares que estão dentro de seus lares, em seus templos, nos cultos que realizam, que mais parece um tributo aos homens do que um tributo a Deus. Antes de enfrentar inimigos externos, é necessário que enfrentemos aqueles que estão dentro de nossa casa. É nesse contexto em que Deus trabalha no coração de Gideão e o habilita a enfrentar os inimigos internos dentro de sua própria casa, preparando com isso para enfrentar inimigos externos e perigosos também, que encontramos Gideão. Um homem de fé, é verdade, mas uma fé vacilante. Um homem cheio de temores, que precisa de sinais da parte de Deus, que questiona o Senhor, que duvida e que hesita. É este o homem diante de quem estamos. Frequentemente as exposições e narrativas que ouvimos a respeito de Gideão é de um homem resoluto, não é verdade? Um homem que com 300 enfrenta outros. Mas não é esse o quadro que a Escritura pinta a respeito de Gideão. Mas um homem relutante, cheio de temores e dúvidas, que hesita, que reluta, que pede mais sinais, que reluta em obedecer ao chamado do Senhor. Mas notem, meus irmãos, que enquanto lemos a respeito deste homem cheio de dificuldades e de problemas de caráter, como o restante da história deixará claro, nós também aprendemos uma verdade fundamental, que o Senhor, para realizar a sua obra, para alcançar seus intentos, para alcançar seus desígnios, não depende da força daqueles a quem Ele chama. Deus não depende da virtude, da habilidade, do gênio e da coragem de Gideão para alcançar seus propósitos. Pelo contrário, meus irmãos, mesmo depois de tudo que o Senhor Deus fez, se você prestar atenção na próxima sessão, que vai do versículo 36 ao versículo 40, depois de revestido pelo Espírito de Deus, o que Gideão faz mais uma vez? Gideão pede 2 sinais. E Deus misericordiosamente concede aqueles sinais a Gideão. Mas o que lemos a respeito de Gideão em Juízes capítulo 7, versículo 10? Um homem que ainda está temeroso, que ainda tem dificuldades de exercer a vocação que o Senhor Deus lhe concedeu. Com tudo isso, aprendemos que a obra do Senhor, o avanço do reino de Deus, a libertação, a redenção que Deus concede ao seu povo, não depende da virtude dos servos a quem Ele chama, mas de sua própria força e de seu poder, de seu espírito, o espírito com o qual Deus reveste Gideão. A fé de Gideão oscila. Gideão é um homem relutante, mas o propósito de Deus é firme. Deus é resoluto. Deus haverá de cumprir a obra que se designou a fazer através de Gideão. Aquele que, portanto, encontramos aqui, o Senhor agindo numa situação difícil, os inimigos se reunindo para a batalha, mas Deus revestindo aquele homem tímido, aquele homem fraco com o seu espírito, com a sua força e habilitando a alcançar a vitória. E é por causa disso, por causa do Espírito do Senhor, da força que Deus supre, que o homem que antes temia destruir o altar de seu pai, que não destruiu o altar de dia, que destruiu de noite, com medo dos homens de sua cidade, agora toca a trombeta em sua cidade e convoca todas as tribos de Israel, na verdade as tribos do norte, algumas tribos do norte, para se unirem a ele na batalha contra aqueles inimigos terríveis. E eles atendem, é isso que é interessante. Eles ouvem o chamado de Gideão. Temos aqui, portanto, meus irmãos, um retrato do poder e da graça invencível do nosso Deus.
O Senhor tomando o fraco e tímido e fazendo dele um instrumento poderoso para a sua glória. Em suma, podemos dizer que, antes que enfrentemos inimigos externos, o texto nos lembra exatamente destas duas verdades fundamentais, tão caras para aqueles que professam a fé que professamos. A verdadeira reforma começa na derrubada dos ídolos do lar e dos ídolos do nosso coração. E a vitória que alcançamos contra inimigos externos não depende de nossa habilidade ou do tamanho de nossa coragem, mas do poder soberano e capacitador do Senhor. Gideão, portanto, é um exemplo vivo de que Deus, para realizar seu propósito, não precisa de homens fortes e geniais. Ele fortalece os seus servos. E apesar das fraquezas de seus servos, como lemos muitas fraquezas de Gideão, Deus alcança os seus propósitos e intentos soberanos. A obra de Deus avança por seu próprio poder, fidelidade e graça. Quando Deus, através de seu Espírito, reveste Gideão, o tímido e relutante agricultor se torna um instrumento poderoso nas mãos do Senhor, o líder da libertação do povo de Deus, um homem que convoca o povo de Deus a confiar nas promessas do Senhor e a unir-se a Ele na batalha contra os adversários. Poderíamos resumir tudo que eu já falei até aqui, meus irmãos, e que haverá de nos conduzir no restante dessa exposição com a seguinte ideia central. Revestido pelo poder do Espírito, Gideão é capacitado pelo Senhor para enfrentar seus inimigos e ajuntar o povo de Deus para a batalha. Deus reveste Gideão com o seu Espírito, e ao revestir Gideão com o Espírito do Senhor, ele recebe habilidade, força, capacidade para enfrentar seus inimigos e convocar o povo de Deus para esta batalha. Comecemos com o versículo 33. Os inimigos do povo de Deus se ajuntam. Notem, meus irmãos, que logo na abertura desta sessão da história, da narrativa de Gideão, nós observamos aqui a formação de uma coalizão poderosa de povos orientais. Os povos da região que chamamos de Transjordânia, a região que ficava para o outro lado do Rio Jordão, a parte oriental do Rio Jordão. Agora vejam, é importante que nos lembremos o que está acontecendo aqui. Os inimigos do povo de Deus estão se ajuntando, mas eles não se ajuntam propriamente para uma batalha. É importante que nos lembremos das palavras do contexto desta passagem de Juízes 6:33. É importante ressaltar que os povos não se reuniram para enfrentar Israel numa guerra, mas para uma prática terrível, a prática da pilhagem, do saque dos bens do povo de Deus. Volte um pouquinho comigo em Juízes capítulo 6, versículo 11. Vejam por qual razão midianitas, amalequitas e povos do Oriente se juntavam para invadir Israel. O texto diz assim, no versículo de número 11: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Vejam, a ocasião em que os povos orientais invadiram Israel era uma ocasião de colheita. Gideão havia colhido o trigo e agora, conforme lemos no versículo 11, estava escondido no lagar, malhando o trigo para colocá-lo a salvo dos midianitas. E o que isso significa? Por que aqueles povos invadiam Israel? Voltando mais um pouco, nos versículos 3 e 4, observamos qual a razão desta coalizão de povos. Nos períodos de colheita, o que os midianitas e os seus aliados faziam? Vejam versos 3 e 4. Porque cada vez que Israel semeava, a ocasião que lemos na história de Gideão no versículo 11, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. O propósito desta reunião de nações, desta coligação de nações acampadas no território de Israel, não era para uma batalha, não era para declarar guerra contra Israel, mas era para a prática do roubo, da pilhagem, para rapinar o povo de Deus, para destruir os fracos e oprimidos israelitas. Porém, vejam, meus irmãos, que esta coalizão, e é importante que formulemos o cenário,
porque os irmãos perceberão que o Senhor chamou Gideão para enfrentar um tipo de inimigo que ele não tinha a menor capacidade de vencer. No versículo 5 de Juízes capítulo 6, nós lemos a respeito daqueles povos, daquela coalizão que era um grupo de nações e de indivíduos gigantesco. Vejam o que é dito no versículo 5. Pois subiam com os seus gados e tendas e vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Essa informação é confirmada mais adiante em Juízes capítulo 7, versículo 12, quando é dito que os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente cobriam o vale como gafanhotos em multidão, e eram os seus camelos em multidão inumerável como a areia que há na praia do mar. Notem as figuras aqui utilizadas. Eles eram como em gafanhotos, cobrindo a terra, uma multidão de gafanhotos e os seus camelos numerosos como a areia que há na praia do mar. Uma multidão de gafanhotos humanos que se uniam para devastar Israel. Uma multidão inumerável preparada para saquear, rapinar e destruir os frutos do trabalho do povo de Deus, para arruinar economicamente Israel, para vexá-los e humilhá-los. E notem, irmãos, portanto, que ao se unirem contra Israel, se acamparem a Israel, aquelas nações não esperavam qualquer tipo de resistência ou guerra. Eles não estavam ali para batalhar. Israel já era um povo derrotado, humilhado, debaixo do poder cruel dessas nações. Eles acreditavam que sucederia o mesmo que ocorreu nos 7 anos anteriores. Lembrem-se que Deus entregou Israel por causa de seu pecado, de sua idolatria, a 7 anos de opressão sob o regime midianita. Eles achavam que ocorreria a mesma coisa dos 7 anos anteriores. O fraco e vulnerável Israel seria fácil e novamente surrupiado por eles, rapinado por eles. E se fizermos uma avaliação desse cenário de uma perspectiva meramente humana, aquela coligação de nações não poderia de forma alguma ser derrotada pelo povo de Deus. Mas notem, meus irmãos, que nesta ocasião, Deus não estava unindo essas nações, reunindo aqueles povos para disciplinar o seu povo como nas ocasiões anteriores. Nos 7 anos anteriores, aquelas nações se reuniram e se acamparam em Israel e devastaram a terra. Durante 7 anos, o Senhor usou aquelas nações para disciplinar o povo de Deus. Mas agora, Deus estava ajuntando aquelas nações em Israel, não para a destruição de Israel, mas para a destruição daqueles povos terríveis, para castigar as maldades praticadas por aquelas nações contra o povo de Israel. Eu não sei se os irmãos já notaram isso, mas isso é frequentemente anunciado nas Escrituras. Por exemplo, no capítulo 10 do profeta Isaías, a Assíria, aquela nação poderosa oriental da Mesopotâmia, é chamada de cetro da ira de Deus. É o cetro da minha ira, que está na minha mão. A Assíria, portanto, era o instrumento que o Senhor Deus utilizava para castigar Israel por causa de seus pecados. Mas como a Assíria se viu? A Assíria se viu como um instrumento nas mãos do Senhor para castigar as nações, inclusive o povo de Deus? Não, a Assíria se encheu de orgulho, se encheu de vaidade e em sua sanha assassina de roubo, pensou que poderia destruir todas as nações, saquear todas as nações, a ponto de Deus perguntar: é possível que o machado se glorie daquele que o manuseia? É possível que isso aconteça? Que o machado receba a glória? Quando você encontra uma pilha de lenha, você celebra o machado ou você celebra aquele que manuseou o machado? A Assíria, o machado nas mãos do Senhor para devastar aquela floresta, Israel, estava se gloriando acima do Senhor. E o que Deus fez com aquela nação poderosa? Deus a castigou por sua maldade, por não ter se considerado como um instrumento nas mãos de Deus. A mesma coisa está acontecendo neste texto. Midian, Amaleque e os povos do Oriente foram utilizados pelo Senhor como um instrumento de sua ira para castigar o seu povo.
Mas aqueles povos se encheram de orgulho, não se viam como um instrumento nas mãos de Deus, ergueram-se, tentaram erguer-se acima do Senhor. E agora, o que Deus está fazendo? Deus não os está reunindo para disciplinar seu povo. Deus os está reunindo para julgá-los e abatê-los por suas maldades. O tempo do juízo divino para aquelas nações havia chegado. E sabe o que é interessante? Vejam onde essas nações se acamparam. É dito aí no versículo 33 que eles se juntaram no vale de Jezreel. Eu não sei se os irmãos se lembram, mas em outra ocasião no livro dos Juízes, este vale é citado. Este vale é citado no ciclo anterior, nos capítulos 4 e 5, o ciclo de Débora e Baraque, quando os povos de Canaã, do norte de Canaã, se ajuntaram com o povo de Deus no vale de Jezreel, especialmente na região de Megido, que frequentemente chamamos de Megido. Eles se ajuntaram em Megido, numa das cidades do vale de Jezreel, e ali foram destruídos pelo Senhor. Portanto, quando essas nações se reúnem no vale de Jezreel, os leitores, quando chegavam nesse ponto, nutriam em seus corações esperança. Deus está juntando os seus inimigos no lugar onde ele já destruiu outros inimigos, para livrar o seu povo. Aliás, o vale de Jezreel é um vale muito importante nas Escrituras. Várias batalhas aconteceram lá. O povo de Deus experimentou muitas bênçãos e terríveis juízos também neste vale. Foi neste vale que Josias morreu na batalha em Megido contra o faraó Neco do Egito. Foi neste vale que Acabe e toda a sua descendência pereceram em locais associados ao vale de Jezreel, na cidade de Jezreel, e é neste vale, especialmente na região de Megido, que o Senhor destruiu seus adversários. O Israel apóstata, na batalha que o livro de Apocalipse chama de Batalha do Armagedon. Este é um lugar importante onde os inimigos do povo de Deus são ajuntados para a sua própria destruição. E aqui aprendemos algo importante a respeito da providência sábia e soberana do Senhor. Ela está em ação aqui. Deus está ajuntando essas hostes orientais. A reunião delas não foi um evento acidental, mas um cenário que o Senhor Deus soberanamente preparou para abençoar seu povo e para castigar seus inimigos, para destruir seus inimigos. Durante 7 anos, aquela aliança de povos serviu ao propósito divino de disciplinar e castigar os israelitas. Agora, porém, mais uma vez, Deus ajunta aquelas nações para manifestar sua glória, não na disciplina, não na correção de seu povo, mas através de uma libertação improvável, através de um homem relutante, Gideão. Deus usa até mesmo um ajuntamento de homens maus, de nações ímpias, para cumprir os seus propósitos soberanos. Ora, propósitos de disciplina, ora, propósitos de libertação. Nada está fora do controle do Senhor. Nem mesmo as crises mais severas escapam do controle absoluto que o Senhor Deus tem sobre sua criação e sobre o seu povo. Em segundo lugar, meus irmãos, em parte dos versos 34 e 35, nós lemos a respeito do revestimento de Gideão com o Espírito. Gideão é revestido com o Espírito do Senhor. Liderar os israelitas em direção à vitória contra os midianitas e os aliados deles, aquelas nações orientais, era uma tarefa impossível para Gideão, meus irmãos. Aquele homem não era capaz, por suas próprias forças e habilidade, de liderar um exército em direção à vitória contra aqueles povos. Seria algo semelhante assim. Então, vamos supor que o Brasil, nessa crise diplomática com a América, entrasse em guerra contra os Estados Unidos, a nação que é a maior potência militar do mundo, e eles me escolhessem para liderar as tropas brasileiras. Haveria possibilidade de vitória num cenário desse? Evidentemente que não, eu não sei manusear uma arma. Como eu poderia liderar um povo em direção à vitória contra uma nação poderosa, contra uma potência militar? É o que está acontecendo aqui. Um homem que não tinha coragem de enfrentar os seus parentes era capaz, por suas próprias forças, de enfrentar estes que são descritos como gafanhotos que se espalham pela terra, cujos camelos são tão numeráveis como a areia que há na praia do mar. Este homem era capaz de fazer isso?
Este homem tinha habilidade, gênio militar para liderar Israel naquela batalha? Era algo impossível para Gideão. Mas, meus irmãos, como lemos no livro do profeta Zacarias, a obra de Deus não é realizada pela força de seus servos, mas pela ação do Espírito. Não é por força ou poder, mas é pelo Espírito do Senhor. E é a mesma coisa que encontramos nesse texto. Um homem inepto, um homem covarde, cheio de problemas, é revestido pelo Espírito de Deus. E é isso que o habilita a liderar um exército, um líder improvável, liderando um exército de homens improváveis, apenas 300, em direção à vitória. A primeira ação, e esse é um ponto importante, eu me lembro que uma vez fiquei escandalizado, várias vezes fiquei escandalizado com um pastor presbiteriano que pregava da seguinte maneira: Deus não age, Deus reage. Se você nada fizer, Deus vai ficar lá parado até que você faça alguma coisa. Meus irmãos, isso é contrário às Escrituras. Se dependesse, se o Senhor fosse apenas aquele que reage, Israel nunca teria sido liberto dos midianitas. Gideão nunca tinha se levantado para tocar a trombeta e enviar mensageiros a Israel. A primeira ação, e isso é uma figura, é um tipo da obra da graça, a primeira ação sempre procede do Senhor. Foi o Espírito quem revestiu Gideão. E é interessante que poucas vezes este verbo é usado em ligação com o Espírito Santo. Apenas 3 vezes, uma no livro dos Juízes e 2 nos livros das Crônicas. Frequentemente é dito que o Espírito veio sobre alguém, mas agora o que encontramos aqui? O Espírito revestindo Gideão como uma veste. É como se o Senhor retirasse as vestes de covardia de Gideão e o revestisse com vestes de poder, com vestes de força, com o seu próprio Espírito. Conforme lemos, é o mesmo verbo que aparece lá em Efésios capítulo 6, versículo 10. Sede fortalecidos no Senhor, revestivos com toda a armadura de Deus. É isso que encontramos aqui. Um homem sendo revestido pelo Espírito do Senhor. E apenas a partir disso, não antes, não tomando Gideão o primeiro passo, mas apenas a partir disso é que Gideão realiza as suas próprias ações. Habilitado pelo Espírito de Deus, movido pelo Espírito de Deus, é que Gideão toca a trombeta, aqui traduzido por tocou a rebate, ele toca o shofar, ele faz soar a trombeta, ele envia mensageiros por toda a tribo de Manassés e envia ainda mensageiros às tribos do norte, Azer, Zebulon e Naftali. Mais uma vez, meus irmãos, a obra de Deus não depende do gênio ou da capacidade de seus servos para avançar. A obra de Deus avança por causa de seu poder. Gideão é um homem cheio de problemas de caráter. Um homem de caráter reprovável que não devemos imitar. Um homem de fé vacilante e tímida. Apenas para lembrarmos de algumas coisas, Gideão viu o anjo do Senhor e recebeu a revelação de Deus por uma teofania. Cristo, o Filho de Deus, se manifestou a ele. Mas o que Gideão fez diante disso? Tal qual os incrédulos judeus do tempo de Jesus pediam um sinal. A mesma coisa. Os judeus viram o Senhor Jesus e disseram: eu acredito que é o Senhor se o Senhor nos der um sinal dos céus. A mesma coisa fez Gideão. Depois desta sessão, se você acha que o problema foi apenas antes de ser revestido pelo Espírito Santo, depois de revestido pelo Espírito Santo, o que Gideão faz? Ele procura manipular Deus, como os pagãos, com os testes da lã e do orvalho. E apesar da paciência de Deus, que respondeu ao pedido duplo de Gideão nos versos 36 a 40, ele ainda seguiu relutante. E foi necessário Deus colocar nas palavras de um pagão a revelação de um sonho. Eu tive um sonho que um pão seco vinha descendo e bateu contra a tenda do nosso capitão e a tenda foi subvertida. Um pão seco, veja que coisa, Deus humilhou Gideão, né? Um pão é capaz de derrubar uma tenda? Joga um pão seco numa tenda, vê se vai cair. Para mostrar mais uma vez que o poder era o poder de Deus. E apenas aqui, após um sonho que foi contado por um pagão, é que Gideão se ajoelha e adora o Senhor. E se encoraja para ir para a batalha. Mas os irmãos acham que acabou?
Depois, quando os efraimitas vieram para enfrentar Gideão, para adverti-lo, o que ele fez? Ele foi um homem bajulador, venceu pela bajulação e depois tratou os líderes das cidades de Sucote e Penuel com crueldade. Eu poderia citar outros, mas eu vou parar aqui. Eu repito, Gideão é um homem de caráter duvidoso e de fé relutante. Mas ao invés de desprezarmos este servo do Senhor, que revela muitas fraquezas que são nossas fraquezas também, esse texto quer nos ensinar a preciosa verdade de que a obra de Deus não depende dos homens. O sucesso do avanço do reino de Deus, da obra do Senhor, depende de seu poder, de sua força, de sua fidelidade às promessas. Se a obra de Deus dependesse de Gideão, o povo de Israel permaneceria escondido nas cavernas, nas covas dos montes, nos esconderijos, nas fortificações, e Gideão permaneceria malhando o trigo no lagar, um lugar que não era para malhar o trigo, mas para pisar uvas, escondido, com medo dos seus adversários. Se dependesse de Gideão, o povo de Israel permaneceria sob opressão. Mas aqui aprendemos que a obra redentiva de Deus segue adiante por causa de seu poder, por causa da ação soberana e capacitadora de seu Espírito. E aquele homem, fraco e tímido, revestido pelo Espírito do Senhor, agora toca a trombeta, envia mensageiros às tribos de Israel, capacitado por Deus, fortalecido. Eu sempre brinco que eu não gosto de usar a palavra empoderado, mas essa era uma palavra boa. Empoderado pelo Senhor, pelo seu Espírito, agora aquele homem realiza a tarefa que Deus colocou em suas mãos. Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Gideão é revestido pelo Espírito. E em terceiro lugar, em parte do versículo 34 e versículo 35, o povo atende ao chamado de Gideão. Meus irmãos, percebam uma coisa: a ação soberana do Espírito não é percebida apenas na capacitação que o Senhor concede a Gideão para realizar sua obra, sua tarefa. Não é apenas aqui que vemos a ação soberana de Deus. A ação soberana e graciosa de Deus também é percebida na maneira como os israelitas atendem ao chamado de Gideão. Vejam que nos versos 34 e 35 encontramos verbos em terceira pessoa do singular. Gideão tocou a rebate, Gideão enviou mensageiros. E também encontramos verbos na terceira pessoa do plural. Versículo 34. Ele tocou a rebate e os abiesritas se ajuntaram após dele. Final do versículo 35. E saíram para encontrar-se com ele. Meus irmãos, notem isso. Notem que manifestação bendita do poder de Deus. Quem Gideão chamou primeiro? Seus próprios parentes, os homens de Ofra, de Abiezer, os abiesritas. Os irmãos se recordam o que esses homens queriam fazer com Gideão pouco tempo antes? Há não muito tempo atrás, aqueles homens tinham instaurado uma investigação, um inquérito. Depois instauraram um tribunal, julgaram Gideão e proferiram uma sentença. E qual foi a sentença? Sentença de morte, pena capital. E agora, aqueles que há pouco tempo queriam matar Gideão, se uniram a ele após o soar da trombeta. Colocaram-se debaixo da liderança daquele a quem queriam matar. Como isso é possível, meus irmãos? Como isso é possível? Mas não para aqui. Depois de tocar a trombeta e chamar os abiesritas que se ajuntaram após ele, o que Gideão fez? Gideão enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, não apenas em Ofra. E não apenas na tribo de Manassés, a sua tribo, ele enviou mensageiros para algumas tribos do norte, Azer, Zebulon e Naftali. E de forma impressionante, elas também atenderam à convocação de Gideão, ao chamado de Gideão. Como a gente explica isso, irmãos? Como a gente explica isso? Um comentarista coloca isso de maneira muito interessante. Ele pergunta: por que os homens do clã de Gideão, da tribo de Gideão e da nação de Gideão responderam tão prontamente a ele?
Será que eles se impressionaram com a habilidade de liderança de Gideão ou com sua coragem? Meus irmãos, Gideão tinha medo de agir de dia, agia à noite como qualquer criminoso que tem medo da luz. Um homem que se declarava o menor, eu sou o menor da casa de meu pai, e a casa de meu pai é a menor no nosso clã. Será que eles se impressionaram com essas coisas? Será que eles reconheceram em Gideão um guerreiro valente, como o anjo do Senhor havia declarado a respeito dele? Meus irmãos, é evidente que não. Gideão era um homem cheio de medos, de dúvidas. Como eu disse, que destruiu o altar de Baal durante a noite, com medo dos seus parentes e dos homens de sua própria cidade. Da narrativa que se seguirá, ficará claro que Gideão era um homem vacilante, que pede sinais, que precisa de sonhos contados pela boca de um pagão. Nada mudou em Gideão aqui, interna ou em sua pessoa. Gideão permanece relutante. O que pode explicar essa obediência tão pronta? E este comentarista conclui: o mesmo Espírito que revestiu o libertador divinamente chamado, inclina os recipientes, compele os recipientes do chamado a responder ao chamado. O que ele quer dizer é que o mesmo Espírito que operou em Gideão, habilitando-o e fortalecendo-o para liderar o povo de Deus naquela batalha, foi quem agiu no coração daqueles homens para que atendessem ao chamado de Gideão. O Espírito de Deus, que graciosa e soberanamente habilitou Gideão para realizar sua tarefa, também agiu no coração daqueles que ouviram o chamado de Gideão. Não é possível explicar a disposição voluntária destes homens, senão pela ação soberana do Espírito do Senhor. E aqui, meus irmãos, já me encaminhando para o final, é importante notar que sobre estas ações de Gideão, o tocar da trombeta e o envio de mensageiros e a reação dos israelitas, sobre esses dois aspectos, o homem que toca a trombeta e envia mensageiros e aqueles que respondem de maneira afirmativa a este chamado, eu acredito que é possível fazer uma ligação tipológica entre o toque da trombeta, o envio de mensageiros, a recepção positiva do chamado e a proclamação do evangelho pela igreja. É possível fazer essa conexão. O Antigo Testamento, muitas coisas que encontramos no Antigo Testamento prefiguram realidades espirituais cumpridas em Cristo e na igreja. Vejam algumas delas. O Espírito do Senhor revestiu Gideão. A mesma coisa é dita a respeito da igreja. O Espírito revestiu a igreja, o Senhor revestiu a igreja com poder, com o Espírito Santo em Atos capítulo 1, versículo 8, e na descida do Espírito Santo em Atos capítulo 2, na festa de Pentecoste. Uma festa muito próxima a esta que Gideão estava colhendo o trigo. Alguns dias depois, provavelmente seria o dia de Pentecostes. A colheita de trigo estava associada com a festa das primícias. Melhor, com a festa de Pentecostes, a cevada com a festa das primícias. O Espírito revestiu Gideão. A trombeta foi tocada, convocando o povo. Da mesma maneira, a igreja, revestida com o Espírito Santo, proclama o Evangelho, chamando as nações para que sigam o Senhor Jesus Cristo, o ungido do Senhor. Ele envia mensageiros às tribos. Da mesma forma, a Escritura nos fala do envio dos apóstolos e dos cristãos, daqueles que são enviados pelo Senhor Jesus Cristo para anunciar as boas novas até os confins da terra. Gideão convoca para a batalha contra os inimigos de Israel. Nós convocamos os homens para que se juntem àquele que é o mais poderoso general que já existiu, nosso Senhor Jesus Cristo, para enfrentar as hostes do mal, os poderes deste mundo tenebroso com as armas que o Senhor nos concede. Assim, meus irmãos, podemos ver Gideão como uma figura de Cristo e o toque da trombeta e os mensageiros como uma imagem simbólica da missão da igreja, proclamar o chamado do ungido de Deus, aquele que foi revestido pelo Espírito Santo como nenhum outro, acima de Gideão, para reunir o povo de Deus através do Evangelho. Em Cristo, e por causa de Cristo, aquele que foi revestido e ungido com o Espírito Santo como a nenhum de seus companheiros, somos revestidos com o poder do alto para anunciar às nações, para tocar a trombeta do Evangelho entre as nações e reunir, pela ação soberana do Espírito que opera em nós, os mensageiros,
os súditos daquele que é o Senhor de toda a terra e que estão espalhados por toda a terra. Conforme lemos em Lucas capítulo 24, versículo 49, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. O Senhor foi revestido com o Espírito Santo. E nele também recebemos este revestimento do Espírito e anunciamos entre as nações, tocamos a trombeta do Evangelho para que os eleitos do Senhor, os súditos do Rei espalhados por todas as nações, sejam reunidos, ajuntados ao exército poderoso de nosso Senhor Jesus Cristo. Se isso lhe parece estranho, meu irmão, se esta comparação lhe parece estranha, lembre-se que na palavra de Deus o Evangelho é comparado ao soar da trombeta. Em Mateus capítulo 24, versículo 31, é dito que os anjos, os mensageiros, ali não é uma referência aos anjos celestiais, mas aos mensageiros do Senhor, tal qual Gideão enviando mensageiros, os mensageiros do Senhor tocam a trombeta, reunindo os eleitos de Deus antes da destruição de Jerusalém. Mateus 24, 31. E mesmo no Antigo Testamento, numa bela profecia de Isaías, no capítulo 27, versículo 13, lemos o seguinte a respeito da promessa do chamado universal, da pregação universal do Evangelho após a vinda de Cristo. Naquele dia se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Síria, e os que forem desterrados para a terra do Egito, tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. A proclamação universal do Evangelho é a missão da igreja, tocando uma grande trombeta para que aqueles que estão perdidos, espalhados pela face da terra, sejam reunidos no Monte Santo do Senhor em Jerusalém, sua igreja, em Sião, para adorarem o único Deus vivo e verdadeiro. Finalizando com algumas aplicações. Meus irmãos, esse texto, ainda que de maneira figurada, nos fala da doutrina do chamado eficaz do Espírito Santo. Os israelitas não atenderam, eu repito, ao chamado de Gideão por causa de suas virtudes pessoais, por causa de sua capacidade militar. Um homem que, quando você ouvisse aquele chamado, não tenho como não seguir um líder desse. Não foi por causa disso. Como eu já afirmei hoje e em outros sermões, Gideão era um homem problemático, de caráter duvidoso e fé vacilante. Os israelitas obedeceram à convocação de Gideão por causa da ação do Espírito Santo. A mesma coisa acontece hoje conosco. Quer pensemos no ministério da palavra, que é exercido no culto público, quer pensemos em nossa evangelização pessoal, aquela que fazemos no cotidiano, a eficácia da nossa mensagem. Da mensagem que proclamamos não depende de nossa habilidade de comunicação ou virtude pessoal. O chamado externo da palavra, o soar da trombeta do Evangelho, só se torna eficaz pela ação soberana do Espírito Santo. Nenhum de nós, irmãos, é capaz de converter o coração de um pecador. Não importa colocar uma música emotiva, insistir, pedir para a pessoa no coração dizer que é de Jesus, depois levantar a mão, depois ficar em pé, depois vir à frente e fazer a oração do pecador. Isso não tem fundamento na palavra de Deus. Não somos nós quem convencemos os pecadores a que se submetam àquele que é oferecido de graça no Evangelho, o Senhor Jesus Cristo. Essa é uma obra soberana do Espírito Santo. Porque quando os pecadores ouvem a mensagem do Evangelho, eles atendem? Não é porque o pregador é habilidoso, não é porque sua comunicação é eficaz, é porque o Espírito Santo age através da proclamação fiel. Conforme diz nossa confissão de fé, no capítulo 10, no primeiro parágrafo, o Espírito age, abre aspas, iluminando a mente deles, espiritual e salvificamente, para compreenderem as coisas de Deus, tirando-lhes o coração de pedra e dando-lhes corações de carne, renovando a vontade deles e por sua onipotência, determinando-as para aquilo que é bom e atraindo-os eficazmente a Jesus Cristo. O único que pode levar a palavra do ouvido para o coração é o Espírito Santo. Nenhum de nós é capaz de fazer isso. Somos todos fracos e vacilantes como Gideão, mas o mesmo Espírito que age naquele que anuncia a palavra
é o Espírito que age no coração daquele que a recebe, tornando-a eficaz para a salvação. Em segundo lugar, meus irmãos, podemos dizer de maneira muito clara que Gideão é um tipo de Cristo. Apesar de seus muitos defeitos, ao ser revestido pelo Espírito, Gideão tipifica o nosso Senhor. Assim como Gideão, e de forma superior, porque o antítipo, o Senhor Jesus Cristo, é sempre superior aos tipos do Antigo Testamento que o prefiguravam. Portanto, assim como Gideão, mas de forma superior, Cristo foi revestido pelo Espírito, ungido por Deus o Pai como a nenhum de seus companheiros com o óleo de alegria, o Espírito Santo. Jesus é aquele que recebeu o Espírito sem medida em seu batismo, o dia de sua pública unção, de sua ordenação aos seus ofícios. O nosso Senhor Jesus recebeu a confirmação de sua identidade messiânica. Foi habilitado por Deus para realizar toda a sua obra, realizar milagres e desempenhar perfeitamente os seus ofícios, o ofício de profeta, sacerdote e rei, no poder do Espírito, não com força ou poder, não com força ou violência. O nosso Senhor Jesus desincumbiu-se de uma tarefa mais desafiadora que a de Gideão: libertar o povo de Deus não de uma coalizão poderosa de nações, mas do pecado, da ira de Deus e da escravidão a Satanás. Jesus foi revestido pelo Espírito Santo, como a nenhum de seus companheiros, para realizar sua obra sem as fraquezas de Gideão, porque ele era perfeito, sem as limitações daquele homem cheio de dúvidas, mas convicto de que o Pai o havia chamado para aquela tarefa e com o seu Espírito habilitado para ela. E por fim, meus irmãos, é importante que façamos uma diferença entre ser capacitado pelo Espírito para determinada tarefa e ser cheio do Espírito. Isso é muito importante. Existe uma diferença entre ser capacitado pelo Espírito para realizar uma tarefa e ser cheio do Espírito. Essa é uma diferença fundamental. Aquilo que o Espírito Santo no Novo Testamento nos ensina, dividindo ou diferenciando dons espirituais da plenitude do Espírito Santo. É possível que o Senhor tenha, pelo seu Espírito, lhe concedido um dom e que você exerça esse dom na força que o Senhor Deus providencia. Mas o fato de exercer dons espirituais não significa ser cheio do Espírito. Gideão foi revestido com o Espírito para aquela tarefa. Mas Gideão era um homem cheio do Espírito? Ficará claro pela narrativa já está claro pelo que temos lido até aqui, e ficará claro mais adiante que não. Em outras ocasiões, o Espírito vem sobre alguns homens na palavra no livro dos Juízes, sobre Jefité e Sansão. Aqueles homens eram homens cheios do Espírito. Eu não estou dizendo que eles não eram crentes, tá certo, meus irmãos? Mas eles não eram pessoas cheias do Espírito. É fundamental fazermos essa distinção. Receber o tipo de capacitação espiritual é uma bênção preciosa de Deus, mas não é o mais importante na vida de um crente. Receber dons do Espírito é algo bom e desejável, mas não é o mais importante na vida de um crente, porque dons espirituais não são concedidos apenas a crentes maduros. Crentes maduros, cheios do Espírito, possuem os dons espirituais? Sim, possuem. Mas os dons espirituais não são dados apenas a eles. Dons espirituais são concedidos a crentes problemáticos, como Gideão, Jefité, Sansão, os irmãos da igreja de Corinto, não a que a gente está plantando agora, mas a igreja de Corinto da Bíblia. Aquela era uma igreja composta por pessoas cheias do Espírito. Eles eram carnais, brigavam uns com os outros, levavam uns aos outros para a justiça, iam para os templos pagãos, envolverem-se com práticas idólatras e imorais, prostituição. Mas eles tinham dons espirituais. Eram crentes, mas não crentes maduros com dons. Mais do que isso, dons espirituais são inclusive concedidos a descrentes. Os irmãos sabiam disso? A profecia é um dom espiritual? É. Os irmãos já leram sobre Balaão. Balaão era um homem crente. Eu não estou falando nem de um crente imaturo, mas de um incrédulo. Judas recebeu dons do Espírito. Judas realizou milagres. Agiu com os apóstolos. Mas aquele homem era do Senhor? Não, Judas era do diabo. Um homem terrível. Alguém
designado por Deus de forma soberana para trair o Salvador. Vejam que coisa terrível. Eu não desejo, portanto, que os irmãos desprezem os dons do Espírito. Eles são uma bênção para a igreja. Eu quero que os irmãos aspirem os dons espirituais, mas, sobretudo, acima disso, eu desejo que os irmãos almejem, aspirem à plenitude do Espírito, uma vida sob o controle do Espírito Santo, cheia dele, não apenas uma vida debaixo de sua influência capacitadora. Que Deus lhe conceda dons espirituais para exercê-los para benefício do povo de Deus, mas que, sobretudo, o Senhor faça de você um crente maduro, cheio do Espírito. Que desfrute da plenitude do Espírito Santo, que seja controlado por Deus. Que você seja alguém fortalecido no Senhor e na força do seu poder, força que Ele supre pela ação de seu Espírito em nossos corações. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Vamos ficar em pé, meus irmãos?